Hello guys, welcome to English class. Bem-vindos à nossa aula de inglês. E hoje nós estudaremos a Zero Conditional. Em inglês, usamos a Zero Conditional para falar de fatos ou generalidades verdadeiras. Conditional clause é como falamos as orações da condicional. Forma-se a oração mais o if no presente simples, mais a oração principal no presente simples. Vejamos alguns exemplos para entender melhor. O primeiro, if I get up late, I miss the school bus. Se eu me levanto tarde, eu perco o ônibus escolar. Observe que nessa frase tem uma condição e uma consequência. Se você começar uma condição, você deve separar as orações por vírgula da consequência. Mas no caso, se você começar pela consequência, não há necessidade do uso da vírgula. Vejamos o número 2. I miss the school bus if I get up late. Eu perco o ônibus escolar se eu me levanto tarde. Observe que veio primeiro a consequência, depois a condição. Então, podemos perceber que a ordem das orações não é importante, não muda o significado. Vejamos outros exemplos. If you need help, ask me. Se você precisa de ajuda, me pergunte. Ask me if you need help. Pergunte-me se você precisa de ajuda. Também em uma zero condition, você pode substituir o if por o when ou whenever. Exemplo, if you saw me, call me. Se você tem algum tempo, me ligue. Whenever you have some time, call me. Sempre que tiver algum tempo, me ligue. When ice melts, it becomes water. Quando o gelo derrete, ele se torna água. Agora vamos entender um pouquinho fazendo as atividades no Think About Grammar, a partir da página 46. Aqui diz o seguinte: os seres humanos não são os únicos que podem mostrar sentimentos. Alguns animais também parecem ser capazes de expressar o que sentem por seus donos. Na sua opinião, como os bichinhos mostram o que sentem? Como você falaria sobre isso em inglês? E o número 2. Leia a história em quadrinhos. O cachorro está atacando o homem ou mostrando seus sentimentos por ele? Aqui diz o seguinte: Hey, Louie, I am approaching, and I just wanted to prepare you, so you don't go all crazy and then, oh, they heck with it. Yeah, if they love you, let and show it. Que quer dizer, Ei, Louie, estou aproximando-se e queria apenas preparar você. Então você não vai todo louco ir? Oh, com isto. Aí no último quadrinho diz, Yeah, se te amam, deixe-os mostrar. No terceiro pergunta, você já teve um animal de estimação que demonstrava carinho da mesma forma que o cachorro da história em quadrinhos? Se sim, fale sobre isso. Se não, você conhece alguém que tem? O número 4, leia novamente a última frase da tirinha. Depois circule a resposta correta. Observando essa frase, If they love you, let them show it. Nós podemos dividir esta frase em duas frases ou três, que são as clauses, né? Clauses, que é um grupo de palavras que inclui um verbo e um sujeito. É uma frase ou uma parte principal de uma frase. Então, esta frase está dividida em duas pela vírgula, como vocês observam aqui. Continuando as perguntas, a letra B fala, na frase iniciando com if, o verbo está no passado ou no presente? No presente, né? Como vimos aí. E a letra C, a frase que começa com if expressa uma condicional ou uma sugestão? Está expressando aí uma
condição, não é isso mesmo? A letra D. Em outra cláusula, né, que é essa frase, o verbo está na forma imperativa ou no infinitivo, né? Estamos vendo que o verbo está no imperativo. A letra E. A frase Let them shall it expressa uma condicional ou uma sugestão? Aqui já a segunda frase já expressa uma sugestão, ok? Então, vamos lá, vamos para o número 5. Agora leia a tirinha, depois escolha a resposta correta. Na tirinha diz, supostamente, se você jogar uma carta de jogo no ângulo correto, ela volta para você. Quando a garota diz, if you throw a playing card, se você jogar a carta, e it comes right back to you, ela está falando sobre uma possibilidade ou algo que geralmente é verdadeiro. E nesta frase, o verbo está no presente ou no passado, né? Então, observe o verbo, né? Ele está no presente. Agora é a sua vez de praticar. Em Let's Do It, o primeiro diz o seguinte: o seguinte texto explica algumas maneiras pelas quais os cães expressam seus sentimentos. Primeiro, sublinhe a forma correta dos verbos entre parênteses. Então, escreva T, true, para verdadeiro, ou F, false, para falso. Justifique todas as frases com fragmentos do texto. Eu vou deixar o texto para vocês já traduzido na plataforma. Vocês façam a leitura em inglês e também em português para entender melhor, ok? Vamos para o número 2. Quais os tópicos no exercício 1 que explica a atitude do cachorro na tirinha da página 46? Número 3. Leia as frases no exercício 1, a letra B e D. Eles expressam uma verdade geral ou uma sugestão. Número 4. Sobre os gatos, como eles expressam seus sentimentos? Leia a segunda parte do texto, depois complete-o com a forma correta dos verbos entre parênteses. Nesta parte, é um texto, você vai traduzir, então você pode baixar o Google Tradutor, tirar a foto da imagem, que vai traduzir instantaneamente. É mais rápido e vai ajudar vocês nas atividades. Caso contrário, você usa o dicionário para poder ajudar. O número 5, as frases abaixo estão na zero conditional. Complete com os verbos no box no imperativo. E o número 6 pergunta: as frases no exercício 5 são em geral verdadeiras ou sugestões? Muito bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa atividade. Vocês terão que estudar da página 46 a 51, o estudo da gramática. Qualquer dúvida, me pergunte. Busque mais informações sobre este conteúdo. É só um de uma sequência de 4, certo? Então, para vocês entenderem melhor, faça as atividades, envie para a Pro, certo? Depois de pronta.